A Marvel é especialista em nos surpreender e empolgar com histórias grandiosas que se completam ao longo de seus filmes e séries. Tem quem não goste da fórmula Marvel e quem critica essa limitação criativa de ter que fazer tudo estar interligado o tempo todo. Se você é desse grupo, saiba que a série What If foi feita pra você. Ela mergulha no universo Marvel com um carinho quase que de fã pra fã, porque é muito coisa de fã ficar especulando o que teria acontecido em tal história se aquele detalhe fosse diferente. Pois bem, o melhor exemplo disso, até por ser na minha opinião o melhor episódio da série, é o quarto episódio, aquele do Doutor Estranho. Esse episódio é uma obra-prima, diferente de tudo que a Marvel já fez, sombrio, trágico e dramático do começo ao fim, mas a cena final em especial, me arrepia só de lembrar. Depois de manipular o tempo a ponto de passar milênios estudando os livros de magia para que conseguisse alterar um ponto-chave inalterável no tempo, que seria a morte de sua amada Christine, Doutor Estranho acaba por consequência fazendo sua própria realidade se desintegrar. Mas o nível de poder que ele atingiu era tanto, que ele conseguiu algo inédito até o momento, enxergar e se comunicar com o Vigia, um ser cósmico que tem por responsabilidade observar todos os multiversos, mas devido a um juramento feito por sua raça, não pode interferir em nada, deixando que cada realidade siga seu próprio destino, por pior que seja. Ao ver as consequências de suas escolhas destruírem uma realidade inteira, inclusive sua amada que ele tanto lutou para salvar, ele implora ao Vigia, que assiste, quase que indiferente. O mundo não deve pagar pela minha arrogância. Eu li sobre você, senti sua presença. Você é um deus, você pode desfazer isso. No entanto, o Vigia nega quebrar seu juramento, pois entendendo o quadro geral das coisas, sabe que sua interferência, mesmo que aparentemente salvadora, poderia causar ainda mais prejuízos no futuro. Um ser onipotente e onisciente, que pode salvar todos de sua miséria numa fração de segundo, mas não faz. Um ser que, aparentemente, como diz a Viúva Negra no último episódio da temporada, faz uma pipoca enquanto assiste toda a desgraça acontecer. Será que Deus é como o Vigia? Se nenhum fio de cabelo cai sem sua permissão, como ele permite que caiam bombas? Senhor, por que o silêncio? Estamos aqui. Na Bíblia temos o conhecidíssimo livro de Jó. Nele, vemos o homem íntegro ser usado como moeda de aposta entre Deus e o diabo. Vemos Deus provando que a terra não pertence ao diabo porque um homem chamado Jó escolheu a Deus. A fidelidade de Jó virou um argumento de Deus para todo o universo. Que responsabilidade. Nossa fé poderia ser usada como argumento de Deus? Mas o diabo, orgulhoso, peitou a Deus dizendo que Jó só era fiel porque era abençoado. Deus precisou provar que isso era mentira, permitindo que o diabo destruísse Jó. Deus estava certo. O universo viu. Jó se manteve firme, reconheceu que se louvou a Deus nas bênçãos, louvaria nas desgraças também. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez seja um erro pensar que Jó foi tão passivo o tempo todo. Em determinado momento, ele passou a, obviamente, questionar a Deus. Deus aparece para Jó e, após revelar toda a sua soberania, Jó simplesmente entende que precisa confiar em quem está no controle, mesmo sem ter respostas, como ele mesmo não teve. Jó diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Até lembra a fala do Doutor Estranho, né? Deus não deu respostas nem para Cristo em sua angústia, nem com seu próprio filho morrendo ele interviu, porque sabia do quadro maior. Vemos os amigos de Daniel serem condenados a queimarem vivos por se recusarem a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, considerando isso uma traição a Deus. E eles disseram: se nosso Deus quiser, ele pode nos salvar, e mesmo que não queira, não adoraremos a essa estátua. No caso, Deus escolheu salvá-los, porque é assim, momentos na história em que Deus tem que fazer alguma coisa. Para os verdadeiros crentes, nenhum milagre é necessário. Para os incrédulos, nenhum milagre é suficiente. Também o próprio Vigia, que quando o bicho pegou, precisou agir, mesmo quebrando seu juramento. A própria morte de Cristo foi a maior intervenção que poderíamos imaginar. O Deus se deixando morrer pela sua criação, para salvá-la. Deus conhece o quadro todo. Ele é o especialista. Confie nele. Ao fim da provação, Jó se aproximou ainda mais de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é usado como motivacional, mas o que Paulo quis dizer é que posso passar por todas as situações. Miséria, riqueza, fome, doença, mas tenho forças para enfrentar tudo, se Deus estiver ao meu lado. No último episódio da temporada, o Vigia responde àquele questionamento da viúva. Suas histórias são tudo pra mim. Somos tudo pra Deus. Ele sabe do nosso sofrimento e sofre conosco. Ele já sofreu a pior das mortes na própria pele e não evitou porque sabia da recompensa, nos ter junto a ele pela eternidade. Sejamos fiéis nas provações. Nós lemos sobre Deus, podemos sentir sua presença ao longo da nossa vida. Que a gente confie que quem controla o universo sabe o que é melhor pra nós. Se ele quiser, transforma a nossa situação de dor. Se não, transforma nós mesmos. Amém?